Eu vou explicar para vocês o plano diabólico desses anjos caídos, principalmente esse OVNI que pousou agora no final do ano de 2024, que é quando eu gravo esse vídeo, não sei quando você vai estar vendo, pousou agora no aeroporto de Manchester, no Reino Unido. E não é só isso não, meu irmão, tem uma cidade nos Estados Unidos onde abriram um grimório lá e tá rolando passagens de OVNIs o tempo todo, inclusive o exército americano já fechou o perímetro, tá? Nós vamos entender o que está acontecendo, você tem que entender esse assunto, porque é um assunto muito sério e evidentemente diz respeito à sua vida, tá? Bom, primeira coisa importante, antes de eu explicar isso aqui para vocês, eu preciso colocar essa entrevista aqui para vocês. Ah, mas por que você vai colocar essa entrevista para mim, não sei o que, tá? Eu vou tentar explicar para vocês. Sabe os celulares que vêm com 5G? Sabe os roteadores que vêm com 5G? Pois bem, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Eu já trouxe um vídeo no canal, você pode pesquisar, onde uma startup americana de segurança pública demonstrou numa palestra a possibilidade de utilizar as ondas de rádio de um roteador para mapear a localização de pessoas. Eu trouxe esse vídeo aqui no canal, só você procurar. Então, através de um roteador, ele consegue mapear a posição de cada ser humano num raio de 50 a 100 metros. Cada roteador. Então eu trouxe essa matéria para vocês falando sobre o roteador. Agora faço uma pergunta para vocês. Os celulares possuem a capacidade de rotear Wi-Fi? Possuem. Os celulares têm Wi-Fi? Tem. E também tem o 5G. Então só pelo roteamento de Wi-Fi, o seu smartphone, e eu não sou hipócrita, o meu está aqui também, só pelo smartphone, o sistema, a elite, sabe onde você está, onde os seus filhos estão. Ponto principal é esse. Já trouxe essa matéria aqui. Segundo ponto, você mesmo já testificou isso. Se você começar a falar perto do seu telefone, mesmo com os aplicativos fechados, se você começar a falar: nossa, eu preciso comprar uma bicicleta elétrica. Se você começar a falar isso, quando você abrir as redes sociais, a primeira coisa que vai aparecer é um anúncio de uma bicicleta elétrica. Se você precisa comprar enxoval para beber, se você precisa comprar remédio, a primeira coisa que vai aparecer, tudo que você fala, ainda que o telefone esteja desligado, quando você abrir as redes sociais, você vai ser surpreendido por aquele anúncio. Então o smartphone ele te escuta, o smartphone ele sabe a sua localização mesmo que você não use ele, o smartphone possui infravermelho, então ele consegue ver até mesmo a sua temperatura. O smartphone possui uma câmera, ela não fica ligada 24 horas, mas ela gera pulsos. Inclusive eu trouxe um vídeo aqui dos telefones da Apple. Mas não é só a Apple não, Samsung faz, Xiaomi faz. De tempos em tempos eles ficam tirando microfotos para saber o seu comportamento. Inclusive o nível das câmeras está tão avançado que elas já fazem reconhecimento facial. Então o smartphone sabe a sua temperatura, sabe onde você está, sabe o que você fala e ainda consegue mapear suas reações. Por exemplo, passou vídeo de comida, você ficou feliz, sorriu ou expressou aqui no seu rosto, ele vai te mandar mais vídeo de comida. Passou um vídeo daqueles maluco russo subindo em prédio, você ficou aflito, pensando que ia cair, deu até vertigem, o aplicativo já não mostra mais para você. Então, esse é o nível que anda a tecnologia. Algumas pessoas estão dizendo por aí que até mesmo no pensamento os smartphones conseguem mapear. Por quê?
Existe uma patente nos Estados Unidos onde foi confiscado pela CIA que, utilizando celulares daquela época TDMA, aquela época arcaica, os celulares conseguiam mapear as ondas cerebrais. Não conseguiam processar a informação, mas mapear as ondas cerebrais eles conseguiam, para poder saber mais ou menos o pensamento coletivo das pessoas. Vou te fazer uma pergunta. Se em 1990 os caras já estavam mapeando onda cerebral, imagina 2024, meu irmão, 30 e tantos anos depois. Aí eu digo para vocês, tem gente que fala que aparece, você pensa assim, ó, na sua cabeça você pensa assim, preciso comprar um Renault Kwid para poder trabalhar, não aguento mais pegar ônibus. Você só pensou, você nem falou, você não falou nada. De repente você abre o aplicativo, aparece um anúncio do Renault Kwid. Aí você fica se questionando, pô, peraí, como é que esses caras descobriram? Isso aqui tá na minha cabeça. Essa patente de leitura de ondas cerebrais era de 1990. Imagina hoje. Você está entendendo? Agora eu vou te falar uma outra coisa importante. Nós temos o 5G. O que é o 5G? São ondas de um nível, de uma proporção nano. Por exemplo, você tem aí um Wi-Fi. Esse Wi-Fi, nós temos uma onda magnética que se propaga e em micro-nanosegundos ela chega a 10, 15, 20 GB de internet, que é o nível de transferência de dados. A onda de 5G, ela tem um volume muito maior e uma intensidade muito menor. O funcionamento do 5G é o mesmo princípio de um funcionamento de um micro-ondas, só que numa escala reduzida. Então, como o micro-ondas funciona e como o 5G funciona, o funcionamento é o mesmo. A diferença está relacionada à intensidade. E aí, meu irmão, entra um pequeno detalhe. O 5G possui essas ondas em escala nanométrica. Já tinha uma patente de leitura de mentes. O que você acha que aconteceu com o 5G? O 5G, na verdade, é uma fachada para o 6G. O 5G é uma fachada. Por quê? Porque eles aumentaram a intensidade com o 5G, mas a verdadeira intensidade ela é no 6G. O que é o 6G? 1 teraflop de dados por 0,1 segundo. O 5G era só uma apresentação. Às vezes eles podem até usar a nomenclatura 5G, mas vão aplicar o 6G, que é uma super velocidade. Em dados de informações que atravessam até a parede do seu quarto. E aí, meu irmão, isso é um detalhe, tá? Pois bem, agora que você ficou informado sobre as tecnologias, vamos acompanhar só esse pequeno trecho, esse documentário aqui. Humanos agora são animais hackeáveis. Hoje temos a tecnologia para hackear seres humanos em grande escala. Adivinha qual que é? Adivinha, acabei de falar aqui. Você sabe que toda a ideia de que os humanos, você sabe que eles têm, né, esse espírito, a alma, eles têm esse livre-arbítrio, e ninguém sabe o que está acontecendo dentro de mim. Então o que eu escolher, seja na eleição, seja no supermercado, esse é o meu livre-arbítrio. Só que não é assim. Tá, isso aqui depois eu falo, tá? Tá vendo essa lista aqui? O seu smartphone, ele oculta informações. Ele oculta. Se você destravar o seu smartphone, porque ele tem um software bloqueado, né? Você tem que pegar um Android, tá? Pega um telefone antigo e você tem que destravar o seu telefone. Porque o software oficial, ele oculta informações. Quando você pega um firmware de um telefone, você faz aquele boot, aquela mudança, o telefone fica destravado. Estando o telefone destravado e em modo desenvolvedor,
você pode colocar certos programas, aplicativos, que demonstram a verdade. Por exemplo, o Bluetooth, quando você liga ele só vai mostrar para vocês os telefones que estão perto, né, o som do seu carro, se estiver ligado, a televisão. Então, o Bluetooth, quando você liga, ele só vai mostrar isso. Quando você desbloqueia o telefone, coloca em modo desenvolvedor, instala um aplicativo que não é regulamentado, que é feito por terceiros, e você pede ele para ver o que tem de dispositivo Bluetooth, sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar uma lista com vários códigos diferentes e uma intensidade de Bluetooth muito alta. Aí, essa lista com intensidade de Bluetooth muito alta, você vai chegar, por exemplo, no seu tio, na sua prima, na tua esposa, vai falar assim: se afasta 100 metros, 150 metros. Quando a sua esposa se afastar, uma dessas barrinhas de Bluetooth vai sumir. Se você chegar, por exemplo, até mesmo num cemitério, essas barrinhas Bluetooth continuarão ativas. Aí, por exemplo, você mora num lugar muito cheio. Você vai ver dezenas, talvez centenas dessas barrinhas. Aí você vai para o meio do mato, isolado. Só tem você, tua esposa e talvez aí um amigo. Você vai ver 3 barrinhas. Ah, mas como é que pode essas 3 barrinhas? Porque existe uma tecnologia angelical, mas nós vamos chamar ela de alienígena, que está dentro de você. Essa tecnologia alienígena que se encontra dentro de você, ela emite um sinal. Eles sabem o que você pensa. Eles sabem da tua condição física, da tua condição atual. Eles sabem de tudo. Eles sabem. Então, não é novidade para eles. E eles possuem o poder de apertar um único botão e você cair duro e bater as botas. O que impede disso acontecer? Agora eu vou precisar falar uma coisa positiva. O que impede isso de acontecer são os anjos. Lembre, extraterrestre, o que é um conceito para aquele ser que veio de fora da Terra. Extra, fora. Terrestre, terra. Fora da Terra, nascido fora da Terra, veio de fora da Terra. Então, extraterrestre é aqueles que vieram de fora da Terra. A própria Bíblia, Sagradas Escrituras, nos demonstra que os anjos, eles já existiram antes da criação do mundo. Então, se os anjos não vieram da Terra, não foram concebidos na Terra, eles são de fora da Terra, a palavra extraterrestre se adequa bem a eles. Outra coisa, os anjos possuem tecnologia? Pense um pouco. Você tem pernas para andar, mas você vai trabalhar de ônibus, você vai trabalhar de moto, você vai trabalhar de carro. Por que você usa uma tecnologia para você chegar do ponto A para o ponto B, sendo que você tem pernas? A mesma coisa com anjos que têm asas. Por que eles utilizam tecnologia se eles têm asas? Então, quando você pega a história, Gog e Magog, a história da Arca da Aliança, a história primitiva da igreja, você vê nitidamente a presença de OVNIs. Inclusive, tem quadros no Vaticano que demonstram a presença de OVNIs. Então, tanto anjos bons quanto anjos maus podem fazer uso de tecnologia. Então, anjo já é um extraterrestre, por natureza. Não é um Grey, não é um marciano, um reptiliano. É um anjo, tudo bem, né? Existem diversas classes de anjos, depois a gente fala um dia sobre isso. Agora, eles possuem tecnologia. E essa tecnologia ela é muito mais avançada do que a nossa. Muito mais avançada. Eles possuem abertura de portais. Eles possuem naves voadoras que não respeitam a lei da física. Agora, existe uma ordem divina. Uma ordem divina. Para você entender o que eu vou falar a partir de agora, você tem que ter mente aberta. Se tu tiver uma mente fechada, meu irmão, você não vai entender nada. Primeira coisa importante, a Terra é parará pururu plana.
É indiscutível esse fato. Negar essa verdade é negar tudo que eu vou falar daqui para frente. Coloca na sua cabeça. Ah, mas... Coloca na sua cabeça. Agora, estando dentro da Terra, você precisa entender outra coisa que vai bugar mais a sua mente. A Terra é uma prisão, ok? A Terra é uma prisão. Não foi prometido paraíso aqui. Muito pelo contrário. Inclusive foi fortemente afirmado pelo Messias que aqui é um lugar que a criança chora, a mãe não vê. Aqui o bicho pega. Então, a Terra é uma prisão. Dentro das Sagradas Escrituras, fala sobre o conjunto que oprime essa planície. E quando você estuda, você percebe que o cubo de quartzo, o que é chamado Tesseract, faz exatamente a menção do que é a Terra. Porque a Terra é uma estrutura em cubo, que é uma prisão, que ninguém entra, ninguém sai. A Terra é muito maior do que você imagina, são vários anéis, mas no fim do todo tem um quadrado, que é o chamado de cubo de Saturno, tem outros nomes para isso aí, que é basicamente a prisão. Então nós estamos dentro de uma prisão, ok? A Terra é esse cubo. Entendendo que a Terra é esse cubo, e nós estamos no meio de uma batalha, a ordem divina de Deus é o seguinte: ocorreu o pecado principal, o original, que foi Adão e Eva comendo do fruto proibido. Não vou entrar nesse mérito, se foi um ato SSO, se foi uma fruta, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Agora, o ser humano que estava fora dessa prisão adentrou nessa prisão. Inclusive fala em Gênesis, fez-se túnica de peles, né, tirou-se do paraíso e enfiou na terra. Então, a humanidade por si só e a sua descendência já nasce nessa prisão. Porém, existe uma luta entre o bem e o mal. Duas forças antagônicas que estão presentes aqui na Terra. Da mesma forma que existem anjos caídos que utilizam o governo mundial e tecnologia para destruir a humanidade, existem também os anjos bons, que estão presentes para poder fazer a coisa acontecer. Quando você é evangélico, você não tem noção da profundidade das coisas que são faladas, né? Já os católicos vão conseguir entender com mais facilidade, né? Por se tratar da igreja que Cristo criou. Mas tudo bem, não vou envolver nessa história, cada um com as suas doideiras aí, meu irmão. Agora, o conselho que eu dou é que seja católico, mas se não for, também eu não vou entrar nesse assunto. Agora, evidentemente, todo ser humano parte do princípio de ter um anjo da guarda. Todo ser humano recebe, esse anjo da guarda não é para você ficar zombando, não é para você ficar ditando ordens. Um anjo da presença e plenitude de Deus é um ser superior a você. Em hierarquia ele é superior a você e evidentemente ele não segue ordens. Então não adianta você falar anjo me cure, anjo de não sei o quê. Não, o anjo está ali com outro papel. Qual que é o papel do anjo da guarda? O anjo da guarda está ali para garantir que o sobrenatural que envolve a sua pessoa não te destrua. Por exemplo, você desde criança, você foi contra a sua vontade, é obrigatório. Desde a década de 70, os caras já estão injetando coisas em você que dentro do seu corpo, de forma nanométrica, criam-se circuitos. E esses circuitos são antenas e eles possuem controle do seu corpo. Então, desde aquela época, inclusive 2019 agora foi a chave final. Então, eles já têm essa estrutura para ferrar com a sua vida. Com um clique de botão, eles podem mandar você para o brejo. Só que aí entra o anjo. Porque esse anjo, ele tem uma percepção do mundo totalmente diferente de você. Porque você está preso na quarta dimensão. Você tem X, Y, Z, que é o volume, espaço, tempo, espaço, e você tem a quarta dimensão, que é o tempo. Os anjos, eles se encontram em outro estágio de dimensão. Eles têm acesso à terceira, à quarta dimensão, mas têm acesso a outras dimensões que são desconhecidas
aos seres humanos. Esses anjos são seres extremamente poderosos, com grande conhecimento científico, e estão amando de Deus, não é para o seu capricho. E quando o capeta aperta o botãozinho vermelho para desligar o você que está falando demais, esse anjo vai lá e interfere. Quando os principados e potestades pedem para você atravessar fora da faixa e você dá ouvido e você começa a correr e vem um caminhão e de repente, por algum milagre divino, você recuou ou você conseguiu passar, quase morreu, foi dessa para melhor, porque o anjo esteve naquela presença ali. Então o anjo da guarda é uma luta que vocês não veem entre o bem e o mal, uma luta invisível. Então muitas vezes as trevas, os caras escutam até o que você pensa, mas o anjo vai lá e está sempre impedindo. De repente, eles emitem uma frequência que em 72 horas você pode morrer. Existe uma frequência sonora invisível que pode ser emitida pelo celular que provoca infarto. Aí esse anjo pode estar anulando essa frequência. Tá entendendo? Então o que o anjo está fazendo é equilibrando a balança. Equilibrando a balança para que você possa sair vitorioso daqui. Porque aqui é uma prisão. Por que as pessoas boas elas vão embora primeiro? E as pessoas más, vaso ruim não quebra, fica mais tempo. Porque as pessoas boas, muitas vezes, esses anjos fazem um trabalho deles e eles chegam à conclusão que é melhor que aquela pessoa boa vá embora rápido, para ela não se perder perante aquele problema. Enquanto que as pessoas más, elas têm uma chance de remissão. Tem uma chance que é a ordem divina de Deus que foi dada para que todo mundo tenha uma chance, pelo menos, de remissão. Tá entendendo? Então, é isso que é importante você entender. Por que o rapper Diddy lá, o Joey Epstein, aquela ilha de não sei o quê, por que esses caras, ou maçonaria grau alto, por que tem que chabuscar o seu buraco? Por que toda seita secreta no topo tem que chabuscar o seu buraco? Né? Você só chega no topo se chabuscarem o seu buraco. Porque é chamado magia sexual babilônica. Essa magia sexual babilônica, ela faz com que o anjo da guarda, que está na tua presença, se afaste. Se afaste. Toda vez que você comete algum pecado, o anjo da guarda ele se afasta de você. O pecado fede, o pecado é imundo, o pecado é uma estrutura horrorosa. Ele se afasta de você. E a magia sexual... Por que tem que fazer rituais? Por que esses caras no topo do mundo eles têm que ir lá participar de um ritual que os caras enfiam a faca num BEBE? Por que eles fazem isso? Para fazer com que o anjo se afaste. O anjo da guarda, da ordem divina de Deus, se afastando de você, você perde a sua proteção. Então, esses caras que vão para a ilha do Joey, não sei o que, esses caras que vão para a festa do rapper Diddy, esses caras que participam de seitas de não sei o que, por que existe essa magia babilônica, cabala negra? Para afastar a presença e plenitude da ordem divina de Deus. Afastando esses anjos, você fica desprotegido. Você ficando desprotegido, agora, a elite mundial, se ela apertar um botãozinho vermelho, né, já tem um circuito integrado dentro de você que foi imposto ou pelo aqueles aviões de rastros no céu, ou por picada, ou por comida, tanto faz, tem inúmeras maneiras dos caras te contaminar, inclusive a Coca-Cola é uma delas. Tem tantas vezes que os caras podem, não estou falando Coca-Cola aqui, mas pode não ser também. Então, tantas maneiras, só que aí o anjo está afastado. Ele está afastado de você, então você agora está suscetível a esses seres. E agora, esses seres têm poder sobre a sua vida. Esses seres agora podem influenciar a sua vida. Então, você não vai querer desagradar esses seres. Você não vai querer, por exemplo, estou dando uma ordem aqui. Qual ordem? A partir de agora, toda escola tem que ter um travecão ensinando para as crianças que elas não são meninos e meninas.
Se você questionar essa ordem, você vai sofrer. Porque não tem mais a proteção do anjo para você. Tá entendendo por que eles fazem esses rituais? É simples. Então a coisa é desse jeito. Desse jeito. É uma ordem, é uma guerra espiritual entre o bem e o mal que você não vê. E esses anjos, muitas vezes, eles mandam um bandido, alguém para te matar. Esse bandido, ele tem o endereço da tua casa, só que quando ele chega no lugar, ele não encontra o endereço. Parece que tem uma rua A e a rua C. Parece que a rua B não existe. Então é um exemplo aqui. Aí ele roda e não acha. Ou simplesmente o pneu dele fura, ele bate o carro. Então existem mistérios, coisas que você não faz ideia que exista, mas que garantem a tua proteção. Então o anjo da guarda não é um ser que você dialoga. Você não vai pedir. Você pode pedir para ele, em nome de Jesus, para que ele possa interceder por você. Isso vai acontecer. Por favor, mande essa mensagem para Jesus, peça para que melhore tal coisa em minha vida, ou mande. Você pode fazer isso, esse tipo de intercessão ele pode fazer. Agora, se você acha que você pode falar assim, anjo, vai lá e me levite, não vai fazer nada disso, esquece. Primeiro que a presença dos anjos é totalmente assustadora. Se vocês pudessem ver os anjos, vocês se curvariam de medo. Se Moisés, que é muito mais homem do que todos nós, se Abraão é muito mais homem do que todos nós, presença de um anjo, os caras já arrega. Imagina a gente que somos nada. Então isso é importante você entender. Então a tecnologia hoje ela está totalmente evasiva. Os caras entram na sua cabeça, os caras sabem sobre a saúde do seu corpo, os caras têm tudo. O que impede esses caras de fazerem o mal é a presença de Deus. É a presença desse anjo que está junto com você. Por isso a importância de manter uma vida santificada. O que é uma vida santificada? É para você virar freira, virar padre? Não. Uma vida santificada é você não cometer pecados. É você não descabelar o palhaço. É você não falar mal de outra pessoa. Ficar blasfemando. É você cumprir com o seu papel. Não tem mistério. Tá entendendo? Então, isso é importante. É importante. Agora, evidentemente, o conselho que eu dou para vocês, se você quer um conselho, só existe a Igreja Católica. Igreja Evangélica é um tiro no pé, meu irmão. Você conhece a história de Lutero? Você conhece a história? Você estudou Lutero para vocês poderem seguir esse cara cegamente? Porque Lutero, ele tirou a própria vida. Para começar, para início de conversa, Lutero matou seu próprio... Cara, tem registro de boletim de ocorrência e de prisão de Lutero na Alemanha. Lutero, ele tirou a vida do seu amigo, cara. Por inveja de não sei o quê. Você viu como é que a mulher de Lutero morreu? Você estudou para tu ver? Que coisa agonizante. Lutero simplesmente se enforcou num hotel, meu irmão. Você tem que estudar a vida do cara. Pô, você vai seguir um cara que você sabe. Então, assim, é o que eu digo para vocês. Ah, mas a Igreja Católica é a marca da besta. Confia, vai lá, sonha nisso. Cara, se você quer um conselho do porquê a Igreja Católica só existe a Igreja Católica, vai verificar os milagres. Cara, você vai ver, olha os milagres de uma igreja evangélica. Os caras falam, o pastor chega e fala assim, o Espírito Santo está me dizendo, já é o nível, na Bíblia inteira, Abraão não falou com o Espírito Santo, Moisés não falou com o Espírito Santo, né? Não, a Bíblia inteira, eu acho que foram só os discípulos de Jesus que receberam o dom do Espírito Santo. Tipo assim, a Bíblia inteira foi pouquíssima gente que teve a presença do Espírito Santo. Aí aquele pastor, aquele cara que se converteu, né, que se diz renovado, está falando com o Espírito Santo, e de igual para igual. Né? Tá falando com o Espírito Santo está me avisando, não sei o quê, Deus está me avisando. Não, sério, foram 3 ou 4 na Bíblia que falaram com Deus. Foi Enoque,
Moisés, Elias e teve acho que Jesus. Tipo assim, os caras, Deus tá me falando. Você tem noção da blasfêmia que esses caras falam? E aí, meu irmão, eu digo outra coisa para vocês. Estuda sobre os milagres. Quais milagres a igreja evangélica fez? Você já viu alguém na igreja evangélica ser ressuscitado? Estava morto, tinha laudo médico e foi ressuscitado? Você já viu algum milagre extraordinário na igreja evangélica? Não, não tem milagre extraordinário. Tem lá uns charlatão que fica falando que foi curado, não sei o quê. Até existe algumas pessoas que pela fé é curar. Mas assim, você já viu algum milagre? Aquele milagre extraordinário? Não. Agora pega a igreja católica. Pega a igreja católica. Vou falar só um milagre. O milagre da casa de Jesus. Estava tendo uma guerra dos bárbaros, né, que tinha alcançado a região da Palestina. E os anjos de Deus pegaram a casa de Jesus Cristo, atravessaram com ela o oceano e levaram para Roma. E depositaram essa casa na região onde já se tinha a igreja primitiva. Isso é real, documentado. Inclusive, os cientistas fizeram estudos sobre essa casa, provando que a própria casa de Jesus, provando. Todos os tesouros, lança do destino que furou Jesus, a coroa de espinhos, o manto que veio de Jesus, todos os grandes tesouros protegidos por quem? Pela igreja que Jesus disse: sobre essa pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Só para começar. Pega as histórias de milagres. Pega o Padre Pio. Só o Padre Pio reviveu aí uma dezena de pessoas. Reviveu, os caras mortos. Teve uma senhora que pegou, uma avó, que pegou o seu neto, que tinha uma doença grave, escreveu uma carta para o Padre Pio falou: vem para cá que eu vou orar pro teu filho, não sei o quê. Aí ela foi com o filho, pegou um trem, no meio do caminho o filho morreu. A mulher pegou a mala, desfez das roupas, colocou o filho dentro da mala, fechou com zíper, para ninguém descobrir que tinha um cadáver, alguém ali dentro. Ela viajou por mais 3 dias com o filho morto, com o neto morto dentro da mala. Ao encontrar o Padre Pio, aquela multidão de pessoas, ela correu desesperada, né, estava explicando a situação, ela abriu a mala, o Padre Pio se compadeceu, chorou, orou, e estava no confessionário um médico que atestou o óbito daquela criança, o Padre Pio orou, aquela criança voltou à vida. Você já viu isso na igreja evangélica? Uma pergunta para você. 3 dias que já estava morto, estava fedendo já. E aí? Casos de perseguição da igreja, de padres que andaram sobre as águas, carregando relíquias, carregando quadros de Maria, para fugir dos bárbaros. Não, fora a Eucaristia, quantos casos, inclusive teve ano retrasado aí, casos de Eucaristia, onde o padre está celebrando a missa, a Eucaristia se transformava em sangue. E o sangue de Jesus é A negativo, né? E a Eucaristia, eles faziam os estudos, era A negativo. O caso do galo de Barçalos, lá que você... Porra, essa história é maravilhosa. O galo foi assado. Os caras estavam comendo a coxa do galo já. E aí, eu vou resumir a história. O andarilho que foi preso injustamente, um anjo, um dia anterior, falou: proclame o verdadeiro o evangelho de Jesus, não sei o que senão vai ser morto. E ainda pediu para o cara falar sobre o galo. Aí o cara falou: e a minha prova que eu sou inocente, que esse galo que vocês estão comendo vai voltar à vida. Aí o juiz começou a rir, todo mundo começou a rir, que o galo estava assado, estava todo mundo comendo a carne, e o galo voltou à vida, cara. Ele foi regenerado e ainda viveu mais 10 anos. Então, pega esses milagres aí na igreja evangélica, na igreja de Macedo, de Silas Malafaia. Você já viu algum, a de Genor Duque, você já viu algum milagre desse? Você já viu algum milagre desse? Só existe uma igreja, cara. Essa é a verdade. Não tem conversa, não tem caô, só tem uma. Tem casos de milagres maravilhosos.
se você estudar a quantidade de milagres na Igreja Católica, você vai ver a plena presença de Deus nesse lugar. É impossível ressuscitar um morto se não tiver Deus ali, cara. É impossível pegar um galo assado, voltar ele com a vida, se não tiver Deus ali. É impossível essas coisas, tem que ver. Teve o último caso agora, foi daquele menino novo que foi santificado. Eu esqueci o nome dele. Ele morreu agora esse ano. Né? Um menino, ele construiu um site, olha, um site legal para vocês visitarem, compilando todos os milagres da Igreja Católica. Esqueci o nome dele, cara. É um espanhol. Ele morreu, né? O corpo dele permanece incorrupto, né? Não apodrece, assim como tantos outros aí, né? E basicamente teve casos de brasileiros com doenças incuráveis que recorriam a ele através da internet e simplesmente pela oração desse menino a pessoa era curada. Então, a guerra espiritual ela é real, ela existe. Os anjos de Deus estão aí lutando para equilibrar essa balança, para que você tenha chance. Agora, evidentemente, né, o conselho que eu te dou é que você busque a verdadeira igreja de Cristo. Enquanto é tempo, se converta, né, e passe a melhorar a sua relação com Deus. Porque aquele que não comer do meu corpo, não provar do meu sangue, de forma nenhuma entrará no reino de Deus. E depois na Santa Ceia ele fala, esse é meu corpo, né, e esse é meu sangue. Falando para o pão e para o vinho. E olha que eu nem sou padre para te falar essas coisas, eu nem conhecimento profundo tenho, eu só consigo enxergar aquilo que é real. Tá bom? Essa tecnologia que eu te mostrei, ela é dominante, cara. Os caras têm tecnologia hoje bizarra. Viver nesse mundo hoje sem a proteção divina de Deus é loucura. É loucura. Viver nesse mundo sem a proteção dos anjos, sem a proteção divina de Deus é loucura. É loucura. Loucura, loucura. Imagina para você ver. Já escutou um zumbido que você não sabe de onde que vem? Aí de repente vem uma dor de cabeça, um desconforto intestinal. Já sentiu mal? Você estava bem, do nada, você começou a suar frio, passar mal, do nada. Não teve nenhum evento que te levou a isso. Viver nesse mundo sem a proteção de Deus é loucura. Só isso que eu digo para vocês, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.